Bom, pessoal, então, boa noite, né? Bem-vindos aí à nossa primeira monitoria da disciplina de hematologia. Para quem não me conhece, meu nome é Caio, eu atualmente estou no 9º período e vou estar junto com Fernanda, assumindo essa responsabilidade, tá tentando ajudar um pouco vocês nessa disciplina, né? É bem tranquila a disciplina, sem muito mistério. E as monitorias vão seguir nessa mesma pegada, vão ser monitorias bem objetivas, seguindo modelos de questões. Passou uma moto aqui. Seguindo o modelo de questões utilizado já por Fabinho em prova, sabe que ele gosta muito de cobrar caso clínico. Então, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre aplasia medular, começando comigo, e depois Fernanda vai falar um pouco sobre anemia ferropriva. E a gente decidiu trazer isso em formato de caso clínico, porque é a forma que é mais cobrada pelo professor e é uma forma mais prática da gente entender e visualizar como isso acontece realmente na prática, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o caso, eu vou ler o caso e a gente discute, beleza? Eu vou precisar da participação de todo mundo. Paciente, 35 anos, com história de febre há 7 dias, que não melhorou mesmo com o uso de amoxicilina oral. Refere palidez cutâneo-mucosa, fadiga, epistaxe de repetição há 40 dias. Nega episódios anteriores de anemia ou quadro semelhante. A ingesta alimentar é variada com carnes e vegetais. Nega alterações na coloração de fezes ou urina, bem como o uso de medicamentos de uso contínuo. Entretanto, refere que há cerca de 3 meses foi submetida à cirurgia de hemorroidectomia, com o uso de vários anti-inflamatórios não esteroidais no pós-operatório por dor. Nega casos semelhantes na família. O exame físico do paciente revela mucosas hipocoradas, né, 3 cruzes em 4, anictéricas, murmúrio vesicular presente em ambos os hemitórax, sem ruídos adventícios, ausculta cardíaca sem anormalidades e não foram palpadas víscero ou adenomegalias. Aí aqui a gente tem uns resultados aqui do suposto hemograma solicitado, uma hematimetria de 2,3 milhões, uma hemoglobina de 6,3, um hematócrito de 20%, leucócito 2.000, neutrófilos segmentados 20%, e eosinófilos 5%, linfócitos 70%, monócitos 5% e plaquetas 12.000, certo? Só trazendo os dados. Face aos seguintes dados, a gente vai trabalhar em cima de 3 perguntas. Qual a suspeita diagnóstica, que a gente já sabe qual é a nossa suspeita, porque a gente já sabe o tema da monitoria, né? Mas aqui o importante, eu quero que vocês tentem me apontar o que é que leva a gente a pensar na aplasia medular. Qual é o exame diagnóstico para a gente fazer um diagnóstico de aplasia medular e qual a conduta terapêutica. A gente vai trabalhar em cima dessas 3 questões. Então, eu pergunto a vocês, a suspeita diagnóstica aqui, está claro, todo mundo já sabe, Laria já até falou, né? Eu acho que é a aplasia medular. Então, o que é que vocês acham de informação dessa HDA que faça a gente pensar numa aplasia medular? Quais são as informações que devem fazer com que a gente acenda uma lanternazinha para a aplasia medular? O número, né, das células, se a gente for fazer a porcentagem da B7. Uhum. O que mais? Acho que alguma outra pessoa ia falar também. Foi Hilary ia falar. Fala aí, Hilary. Eu não esqueci que a Brenda disse, mas eu ia falar a parte da pancitopenia, tá? Todas as reagens são reduzidas. Isso, exatamente. E dentro do quadro clínico, assim, o que é que a gente olha e pensa, assim, mesmo se eu não tivesse esses resultados, no quadro clínico desse paciente, quais são as informações que já me chamam a atenção de cara? Isso, epistaxe, febre a 7 dias sem melhoras com antibióticos. Mais alguma coisa? Palidez, mucosas hipocoradas. Uhum. Alguém tem mais um palpite? Outra informação? Exatamente. Essa informação que Hilary colocou aí é uma informação muito importante,
Porque a gente tem aplasias medulares, elas podem ser congênitas, que não é o caso da disciplina, o Fabio não aborda as aplasias medulares congênitas. A gente vai falar só das adquiridas e das adquiridas secundárias, que os principais fatores que levam à aplasia medular nesses casos é justamente a exposição principalmente a alguns medicamentos, e os AINES estão dentro desses medicamentos. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais em algumas pessoas podem desencadear uma aplasia medular. E essa informação é importante vocês ficarem atentos caso isso apareça em algum caso clínico. Vamos lá, então vocês falaram aí, história de febre há 7 dias que não melhorou, isso é uma informação importante. A palidez, claro, né, porque o sintoma de anemia por si só, a palidez cutânea, a mucosa e a fadiga. A epistaxe, que é um sangramento mucoso, digamos assim, então isso mostra uma deficiência das plaquetas. Quando a gente tem uma deficiência de plaqueta, a gente tende a ter petequias na pele, né, com sangramentos menores, e sangramentos mucosos, que são, digamos que superfícies mais, as mucosas superfícies mais frágeis, nas quais as plaquetas elas trabalhariam ali na contenção de sangramentos. E aí esse paciente tem pouco, então ele sangra. Outra informação importante, conforme vocês forem vendo as outras anemias, vocês vão pegar que algumas outras informações também são importantes. Ingesta alimentar variada com carnes e vegetais. Eu já excluo aqui uma anemia por alguma deficiência nutricional, como uma anemia ferropriva, uma anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12, ácido fólico. Essa nega alteração de acoloração de fezes ou urina também é importante, porque não sinaliza perda, no caso das fezes, né? Não sinaliza perda sanguínea pelo trato gastrointestinal, e a urina, eu não estou tendo hemólise intravascular, então não muda a cor da urina. Então, esse tipo de informações serve para a gente ir com o tempo, fazendo os diagnósticos diferenciais e excluindo outras causas, certo? Então, pronto, beleza. O que é que a gente vai atentar aqui das informações? Eu dei uma destacada para a gente. A história de febre, a palidez cutânea mucosa, a fadiga e a epistaxe de repetição a 40 dias. O quadro clínico de um paciente com anemia aplásica, ele é justamente decorrente de uma diminuição da celularidade das 3 séries, né? A série da hematológica, né? A hematológica, eu digo, a das hemácias, a dos leucócitos e a das plaquetas. A gente vai ter sintomas decorrentes da queda dessas 3 séries. Então, a queda da hemoglobina vai sinalizar nos sintomas de anemia, que é fadiga, palidez cutânea mucosa, muitas vezes até dispneia o paciente pode ter também. A deficiência dos leucócitos, a baixa de leucócitos, o paciente pode ter uma tendência a ter infecções de difícil tratamento, como no caso desse paciente, e a falta das plaquetas, justamente sangramentos cutâneos mucosos, petequias e epistaxe, sangramentos da mucosa gengival, da mucosa oral, vão fazer parte. Como eu falei anteriormente, como alguém aí apontou para um fato importante, que é o uso dos anti-inflamatórios, aqui também circulei. Outro medicamento importante é o clorafenicol, que é um antibiótico, ele é o principal medicamento causador de aplasia medular. Certo, então aqui eu trouxe dos resultados, a hemoglobina baixa, os leucócitos de 2.000, se os leucócitos já estão tão baixos, provavelmente essa porcentagem de neutrófilos segmentados também vai dar abaixo do esperado, que eu acho que tem que ser acima de 1.500, o normal. E as plaquetas abaixo também, então ele está com uma plaqueta de 12.000, né? Então, seguindo com as perguntas, qual a nossa suspeita diagnóstica? A gente já trouxe, que é a aplasia medular, e a gente já justificou com os sintomas, né? Aqui eu fiz o textinho bonitinho, não é para a gente ler agora, mas para quando for mandar para vocês conseguirem revisar pelo material. E aí, só passando aqui bem rápido, o paciente 35 anos, nega episódios semelhantes anteriores. Se ele nega esses episódios semelhantes, ele não vai ser uma anemia, tipo uma anemia hereditária, porque esse paciente está apresentando só agora. A dieta é normal, tudo aquilo que eu falei. Aí, a principal característica da anemia plástica é o... Assim, na época que a prova era presencial, a gente escrevia o máximo que podia. Aí eu não sei no EAD como é que é. A outra turma, eu acredito que foi toda de marcar as provas dele. Não chegou a ter questão aberta na turma do período passado, que foi EAD também.
Enfim. Não é não, a correção dele é de boa, ele é tranquilo. Agora só não pode viajar muito, né? Porque aí. Foi não, foi Carolina. Pronto, ela é mais tranquila. As questões dela são mais fáceis do que as de Fabinho, bem mais fáceis, né? Geralmente. Mas nesse modelo novo eu não sei como é que elas estão. E aí é isso. Aqui eu coloquei tudo, como eu falei. Claro que na prova, às vezes a gente nem lembra de colocar isso tudo. Mas é porque aqui para a gente passar para vocês, quando forem estudar, ter um conteúdozinho completo. Então, beleza. A gente já deu as nossas suspeitas diagnósticas, já justificamos, e agora nós vamos para a segunda etapa. Beleza. Então, a gente suspeitou de aplasia medular. Que exames vocês solicitariam para esclarecer o caso? Justifique. Eu não me lembro. Então, pega da ponte da polícia, para ter alguma coisa, que eu não lembro o que é. Oi? Tá cortando teu microfone. Eu acho que para mim, não sei se é só para mim. Eu posso estar confundindo, mas se eu não me engano, o professor falou que tem que de biópsia para ter alguma coisa. Uhum. Mielograma também pode ser uma biópsia e o mielograma. O melhor, geralmente nos lugares que eu li, ele pede para pedir os dois. Mas em tese, o exame mesmo, digamos, o real, que você não pode deixar de pedir é a biópsia. Que é a biópsia que vai mostrar a hipocelularidade da medula. Vai mostrar que a medula realmente, as células que ela deveria estar toda ocupada de células hematopoéticas, células tronco, vai estar vazia. Vai estar toda ocupada por adipócitos, a medula de um paciente com aplasia medular. Então, um dos exames que a gente poderia pedir é justamente esse. Na dúvida, coloca os dois, mielograma e biópsia. Mas nunca esquecer da biópsia, porque só a biópsia que me permite ver a estrutura da medula. Mielograma, eu faço um aspirado, eu consigo ver as células. No caso, eu não vou ver células, né, porque vai estar faltando. Mas a arquitetura da medula eu só consigo ver com a biópsia. Então, lembrar de pedir biópsia quando suspeitar de aplasia medular. Eu acho que alguns outros exames podem ser pedidos também para fazer alguns diagnósticos diferenciais. Mas eu acho que não vem ao caso agora. Então, pronto. O exame a ser solicitado, biópsia de medula. A confirmação do diagnóstico de anemia plástica é feita pela biópsia de medula, que irá revelar menos de 30% do espaço medular ocupado pelas células hematopoéticas, pelas células tronco hematopoéticas. Pronto, então vamos para a nossa última questão. Qual a conduta terapêutica desse paciente? Ninguém arrisca aí algum palpite? Transfundir o quê? Transfundir tudo? Plaqueta? Transfundir hemácia? Transfundir o quê? Hemácia, plaqueta. O que mais? Isso aí é o tratamento de suporte, digamos assim, né? Pra gente... Né, pode não. Antibiótico. O que mais? Transplante. Pensando mais... Vocês falaram muito bem, porque aí a gente foi por etapas. Vocês me falaram o tratamento de suporte já de cara, né? Para esse paciente, que seria a terapêutica transfusional. Henrique lembrou aí desse antibiótico, que esse paciente ele não está respondendo. E Brenda falou do transplante. Vocês lembram quais são as condições para o paciente ser candidato ao transplante, no caso de aplasia medular? Isso. Menos de 40 anos. De preferência de algum doador HLA compatível, né? Isso, classificação grave. Essa paciente, qual é a classificação dele? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Ele tem uma anemia plástica grave, muito grave, ou não grave. 20% de 2.000 dá quanto?
Exato. Então, qual é a definição de uma aplasia medular muito grave? Neutrófilos menor que 200. Isso. Neutrófilos menor que 200. Menor que 500 é grave. Menor que 200 é muito grave. Mas aqui a gente já tem um paciente com 400, é um paciente neutropênico. Então, a gente tem esse quadro de febre, de infecção. Então, esse paciente ele tem o que a gente chama de uma neutropenia febril. Então, entraria um antibiótico aqui para ele, como, acho que foi... Eita, alguém falou aí. Então, beleza. Então, vamos lá. Qual a conduta terapêutica desse paciente? Eu vou justificar aqui antes de ir para a resposta. A terapia de suporte. Então, a gente tem a terapia de suporte, a terapêutica transfusional. E aí, a gente tem, para hemácias, a hemácia dela estava em quanto? Estava em 6,3. Os critérios para a transfusão de hemácias, que vocês vão ter aula disso, não tem um número de corte bem estabelecido para a transfusão de hemácia. Vai depender do quadro clínico do paciente. E geralmente a gente só transfunde quando é um paciente que ele já está muito grave, ele está com anemia tão baixa que ele está gravíssimo, ele está com abaixamento do nível de consciência, com insuficiência cardíaca por causa da anemia. Aí a gente entra. Nesse caso dela, ela tem apenas uma palidez cutânea mucosa e uma fadiga. A princípio, eu acho que não precisaria transfundir hemácia nela, certo? Já as plaquetas, ela tem uma plaqueta abaixo até de 20 mil e tem sangramento. Há 40 dias já que ela sangra pelo nariz. Então, acho que as plaquetas justificam a gente fazer plaqueta para ela. Lembrando que plaquetas, vocês vão ver também, plaquetas têm um valor estabelecido, né? Também tem todo esse controle, tem vários números de corte para fazer transfusão de plaqueta. Mas, geralmente, abaixo de 10 mil, a gente transfunde para todo mundo. E ela também tem febre. Então, mesmo não estando abaixo de 10 mil, só em ter febre, ter infecção, a gente adota um corte menor ainda para poder fazer transfusão de plaquetas. Então, aqui eu acho que entraria só plaquetas para ela, certo? Mas não se preocupe com essa questão ainda não, que vocês vão ter uma aula de transfusão. Beleza. Aí, para aqui também entraria o antibiótico. Sim, esse paciente está com uma neutropenia febril e está usando apenas amoxicilina. Na neutropenia, um paciente neutropênico com febre, você tem que dar um antibiótico de amplo espectro para ele. De preferência, o cefepime. Aí, isso é outra informação também que vocês vão ter mais para frente. Mas, estaria certo se botasse, eu acho que só um antibiótico inicialmente. Trocar esse antibiótico dele, que não cobre tudo que pode ser, que está cometendo ele, e trocar por um antibiótico mais de largo espectro. Beleza. E aí, em seguida, de preferência para essa paciente, como ela tem 35 anos, seria o transplante de células tronco hematopoéticas, transplante de medula óssea, de preferência com doadores HLA compatíveis. Caso não seja possível, a gente faz a terapia imunossupressora com essas duas drogas, que é a globulina antitimócito e a ciclosporina A, certo? Se o paciente ele não responde a essa terapia imunossupressora, a gente pode tentar ainda fazer um transplante com HLA não idêntico lá, sem ser de algum parente, a gente arrisca fazer. Ou então a gente tenta usar um imunomodulador. Mas essas duas, acho que para você, nesse momento, para prova, principalmente, assim, falando de prova, é saber que são essas duas principais opções: o transplante de células-tronco e a terapia imunossupressora. Sabendo disso, está tranquilaço. Beleza, então acabou aqui o caso clínico. Então eu trouxe só uns take-home messages da aplasia medular, algumas informações que a gente não pode esquecer. Então, da definição, o que seria a aplasia medular, né? É uma medula óssea hipocelular, como a gente viu, menos de 30% ocupada pelas células hematopoéticas, e mais dois ou mais dos seguintes critérios. Ele tem que ter uma hemoglobina abaixo de 10, uma contagem de plaquetas abaixo de 100 e neutrófilos abaixo de 1.500. Tem que ter um desses dois ou mais critérios desses somados com a hipocelularidade medular. Certo? A etiologia, como eu falei, pode ser congênita ou adquirida. No nosso caso, a gente está trabalhando só com as adquiridas. E aí eu peço que vocês fiquem atentos às principais causas que levam à aplasia medular adquirida, que é a exposição ao benzeno
o uso de clorafenicol e o uso de AIDS. São essas 3 principais situações que vão levar uma pessoa a apresentar uma aplasia medular. Existem outras condições também, mas essas são as mais comuns. Os aspectos clínicos. Os sintomas vão ser decorrentes da hiposcelularidade de cada série. No caso da hemoglobina baixa, anemia, vai ter palidez cutânea mucosa, fadiga, astenia e dispneia. Na neutropenia, a gente vai ter infecções de difícil controle, que precisa de um antibiótico de largo espectro para tratar. Vamos ter os sintomas da trombocitopenia, petequias e sangramentos mucosos. O diagnóstico, ele vai ser feito através de aspirado e biópsia de medula óssea, e demais exames auxiliam na classificação do quadro, né? No caso, o hemograma, ele auxilia na classificação do quadro. E aqui saiu meio bagunçado, mas dá para entender, né? Na grave, a gente tem neutrófilos abaixo de 500 e plaquetas abaixo de 20.000. E na aplásica muito grave, o único critério é os neutrófilos. A gente só olha para os neutrófilos e aqui eu tá errado, não é abaixo de 500, tá? Eu vou ajeitar antes de mandar para vocês. Aqui seria abaixo de 200. A anemia aplásica não grave seria uma que não entra nem no critério da grave nem da muito grave. Sim. E o tratamento seria a terapia de suporte, seria o antibiótico para um paciente que tem neutropenia e tem febre, e as transfusões, né, de acordo seguindo os critérios das transfusões. A terapia imunossupressora, caso esse paciente não seja candidato a um transplante de células tronco hematopoéticas, que essa nossa opção aqui é a primeira opção de todas. Aqui eu coloquei uma tabelinha só para mostrar, né, abaixo de 40 anos, irmão HLA idêntico, a gente tenta fazer, se não, a gente vai para a terapia imunossupressora. E aqui a gente tem as opções, né? Mas geralmente a gente vai nessa, que é a globulina antilinfocítica ou antiquimocítica e a ciclosporina A. E aqui daqui para baixo a gente não precisa saber, não. Beleza? Pronto, pessoal. Da minha parte foi essa. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Vou perguntar aí. Pronto, ok. Agora Oi. vou passar a palavra para a Fernanda. Eu coloco aqui para apresentar, Caio? Caio? Se tu quiser, eu continuo passando aqui. Acho Quer que é eu melhor continue colocar passando? para tu não ter que ficar passando, né? Ah, então tá. Para não te atrapalhar. Pronto, vou parar de compartilhar então. Show. Tô colocando aqui. Só um segundo, tá, gente? Bem, gente, tá aparecendo para vocês? Ainda não, né? Assim, Tá. Foi. Meu nome é Fernanda, eu tô no 10º, Maria Fernanda, porque tá aparecendo Maria aí, né? Eu tô no 10º período, rodando saúde mental, e eu paguei faz muito tempo, é mato, mas na minha época eu paguei na turma de Carolina, não tinha aula com o Fabinho, inclusive, mas realmente as provas de Fabinho sempre eram esses casos clínicos, mas que exigem mais raciocínio da gente. A de Carol e Angelina são questões mais diretas, e que, assim, é muito importante que vocês anotem a aula bem direitinho, de Carolina e de Angelina, porque realmente o que elas dão na aula cai, tudo. É bem completa a aula delas. Então, agora eu vou ler o caso clínico para vocês, que vocês já estão com spoiler de que vai ser sobre anemia ferropriva, né? Mas vamos lá. Uma paciente de 42 anos de idade queixa-se de palidez e astenia há vários anos, com relato de dispneia aos mínimos esforços nos últimos dias. Eita, não tá para apresentar. Perdão. Nega anemia na infância, febre, manifestações hemorrágicas ou contato com substâncias mielotóxicas. Refere ser portadora de mioma uterino com metrorragia. Ao exame físico, estado geral regular, mucosas hipocoradas, 3 cruzes em 4, aniquitéricas, ausência de adeno ou visceromegalias, e o hemograma revela
hematimetria de 3,7 milhões, hemoglobina de 5,2, hematócrito de 20%, leucometria de 9 mil, bastonete de 5%, neutrófilos segmentados 75%, linfócitos 15%, eosinófilos 5% e plaquetas 430 mil. Diante dos dados, né, qual é a hipótese diagnóstica? Por favor, gente. Não me ignorem. Anemia Uau! Anemia ferropriva. Ai, adoro quando vocês acertam. Por que vocês pensaram nesse diagnóstico assim tão difícil? a metrorragia dela, né? Isso. Bem procurada, espineica. Hemoglobina baixa. Isso, gente. Nossa, estão sabendo de tudo. Pois é, tudo isso que vocês falaram está realmente certo. A gente vê claramente a clínica dela, que tem a dispneia, as manifestações hemorrágicas. Além disso, o caso clínico ele dá vários detalhezinhos para a gente. Por exemplo, quando ele diz que nega anemia na infância, ou também não tem histórico na família, quer dizer que, assim, descarta as causas genéticas, que não vai ser ela, gente, dessa vez. Aí, quando ele diz que não teve contato com substâncias mielotóxicas, a gente já afasta a aplásica, que a gente acabou de ver. Aí, o mioma também, nossa, uma fonte de perder sangue muito grande. Aí, quando ele diz ausência de adeno ou visceromegalias, significa que não está tendo sequestro esplênico, já dá para a gente tirar outras opções, né? Bem, aqui tem o resuminho da resposta. Então, basicamente, fala sobre... Além disso, quando a gente vai ver, além da metrorragia, tem um aumento crônico da perda de sangue na menstruação, e a gente tem que calcular o VCM e o CHCM. E como é que faz esse cálculo? A gente vai fazer 10 vezes o hematócrito dividido pela hematimetria, e dá 54, que está bem abaixo do valor de referência. Enquanto o CHCM é 100 vezes a hemoglobina dividido pelo hematócrito, e está dando 26. E também está abaixo do seu valor de referência, que é 31,36. Ou seja, temos uma anemia hipomicro, o que corrobora muito com a nossa ilustre suspeita de anemia ferropriva. Mas e aí, quais são os exames que a gente vai solicitar agora, para confirmar se é uma anemia ferropriva mesmo? Por favor, sem vácuo. Isso, Hilary, muito bem. Tem outros. Alguém chuta qual tá faltando? Isso. Isso aí. Tem mais algum exame que é bom a gente pedir? Da saturação, né? Isso. Da transferrina ou da ferritina? Agora eu tô confuso. Isso aí. E além disso, pedir um RDW também é muito importante. Vou passar aqui o slide para a gente falar de cada um, certo? Bem, primeiramente vamos pedir o laboratório do ferro, que assim, é uma palavra, é bem sucinta essa expressão, mas que inclui tanto o ferro sérico, quanto o TBIC, quanto a ferritina sérica e a saturação da transferrina. Além disso, a gente vai avaliar os índices hematimétricos e de hematoscopia. E os índices hematimétricos vão dar uma informação muito importante para a gente, que é o RDW, que quando ele dá alto, ele é bem indicativo de anemia ferropriva e faz o diagnóstico diferencial da talassemia menor, que também é hipomicro, só que ela apresenta um RDW normal. Além disso, na hematoscopia, a gente vai achar um achado de anisopoiquilocitose, que significa que as hemácias vão estar com forma e tamanhos diferentes. O ferro sérico vai estar baixo, geralmente menor de 30. A dosagem de ferritina no soro é o teste indicado porque ele é um dos primeiros a se alterar na anemia ferropriva e vai estar abaixo de 15. Além disso, o TBIC vai estar elevado acima de 360 devido ao aumento da produção de transferrina pelo fígado em resposta à carência de ferro. E a saturação de transferrina, que tem valor de 30% a 40% de referência, vai estar abaixo de 15. O mielograma seria um exame de melhor acurácia para fazer o diagnóstico de anemia ferropriva. Mas a anemia ferropriva é uma doença muito comum, que tipo, eu posso ter, vocês podem ter, e ninguém vai sair fazendo um mielograma aí de graça, né? É só feito em casos extremos e duvidosos. Além disso, se a gente não quiser partir, mesmo no caso extremo e duvidoso, a gente pode fazer uma prova terapêutica, de começar o tratamento e ver se melhora, e assim não precisar fazer o mielograma.
Mas e aí agora? Qual é a conduta terapêutica? Por favor. Por A quê? gente já sabe que vem a causa do sangramento, né? Então, de repente, não precisa esmiuçar mais, fazer algum mais exames. Mas acho que seria direto tratamento mesmo. Eu pensei na endoscopia, porque quando a professora Helena foi dar a aula de caso clínico sobre anemia ferropriva, ela falou que sempre era bom a gente fazer, mesmo para descartar. Porque mesmo que a paciente não tivesse relatado, né, que tivesse algum tipo de sangramento, ela falou que era muito bom a gente procurar no trato gastrointestinal. Ou se eu estiver errado, alguém me corrigir. Não, você tá certo. É sempre bom pesquisar se não tem outra causa. Mas assim, a gente também poderia começar, uma opção seria a gente começar tratando o mioma dela e fazendo um encaminhamento para a ginecologia pedindo para fazer a cirurgia do mioma. Que aí já se resolver, a gente já sabe, era ali que ela estava perdendo sangue. Senão a gente já começa a fazer realmente vários exames mais profundos para descobrir. E muito importante também repor o ferro. A gente vai suplementar com sulfato ferroso via oral de 6 a 12 meses. Pra... Alguém tá pedindo pra entrar porque apitou aqui. Não, foi eu. Você terminar de falar, eu tenho uma dúvida. Ah, tá certo. Aí a gente vai suplementar com sulfato ferroso via oral no intuito de reabastecer os estoques. Pode falar, tá? Pronto. No caso da investigação, durante a investigação, a gente já começa repondo o ferro ou tem que esperar o resultado? Já começa a repor. Assim que tá com anemia, a gente já começa o tratamento da reposição. É a base do tratamento. Assim, pesquisa a causa, mas repõe ao mesmo tempo. Beleza. Bem, agora a gente vai fazer um resuminho sobre a anemia ferropriva. Bem, é uma anemia decorrente da privação da eficiência de ferro dentro do organismo, levando a uma diminuição da produção, tamanho e teor da hemoglobina nas hemácias. Parte do pressuposto que você passou sua vida inteira comendo uma dieta normal e que você ingeriu ferro. Então, em condições normais de temperatura e pressão, você tem ferro suficiente no seu corpo. Se você está com anemia ferropriva, a gente tem que procurar uma causa, porque não é normal você estar com esse déficit. Então, quais são os sintomas que indicariam anemia ferropriva? A palidez, astenia, cefaleia, angina, glossite, perversão de apetite por terra ou gelo, coliníquia, que é a unha em colher, e a disfagia. Esses sintomas, alguns a gente já viu, inclusive no caso clínico, né? O laboratório do ferro, da anemia ferropriva, ele é bem específico mesmo, né? Que a gente vai encontrar a ferritina baixa, a transferina alta, o TBIC maior do que 360, o ferro sérico menor de 30, saturação de transferina menor que 15, o RDW aumentado com anisocitose, isso é muito importante para o diagnóstico diferencial da talassemia menor. Pelo amor de Deus, decorem isso, porque isso é só o que cai nas provas de residência, tudo. E as plaquetas aumentadas. Uma coisa interessante da anemia ferropriva é que ela começa normo-normo. E aí, com o agravamento, por continuar perdendo sangue, ela vira microhipo. Então, vocês podem encontrar numa questão anemia normo-normo e tipo, vou descartar a ferropriva. Não, pelo amor de Deus, não descarta a ferropriva. Pode ser, tipo, no estágio mais inicial. Bem, então é aquela velha regra prática. O ferro, depois que entra, ele normalmente não sai. Então, se tá com anemia, a gente tem que procurar onde é que está perdendo esse bendito desse sangue. E como é que a gente vai fazer isso? Vai pesquisar a causa. Se for criança, a gente pensa mais em prematuridade, desmame, em verminoses, como ancilostomíase. E se for adultos, se for uma mulher, a gente já vai pensar na gravidez, né? Ou numa hipermenorreia, ou doenças celíacas e sangramentos do trato gastrointestinal. Por isso que é tão importante fazer a endoscopia e a colono. E a gente vai fazer a reposição de ferro. Quando estiver fazendo a reposição de ferro nas questões, preste atenção que o sulfato ferroso ele é composto de 20% de ferro elementar. E o que a gente usa nos cálculos é o ferro elementar, então tem que fazer a conversãozinha, certo? Então, o adulto, ele precisa de 120 a 200 miligramas dia de ferro elementar, e a criança de 3 a 5 miligramas quilo dia. E esse tratamento vai durar de 6 meses a 1 ano. E depois de algum tempo depois de alguns meses é que a gente começa a ver a normalização dos índices hematimétricos em geral, certo? Alguma dúvida, gente?
Isso, se não suportar o oral, a gente vai de endovenoso mesmo e vamos de ferro. Alguma dúvida, gente? Nenhuma. Ai, que coisa boa. Então, gente, por hoje é isso, nossa monitoria. A gente queria uma coisa bem breve para vocês conhecerem a gente e para também darmos início e não atrapalhar muito o feriado de vocês. Mas vamos marcar alguns outros encontros ao longo do semestre, né? Aí a gente trata a inflamação para depois tratar. A gente dá ferro e também trata a doença da pessoa. No caso da mulher, a gente vai tirar o mioma. Que inflamação? É, Não, é porque ficou partida ao meio a pergunta no chat. Eu queria saber se a informação que vai alterar esses parâmetros, né? A gente já pode dar o sulfato ferroso, se a gente considerar que o paciente está com anemia, ou se tem que esperar a inflamação acabar. não, já pode dar. Nem Ah, se tá preocupe. perfeito, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Em relação ao ferro parenteral, né? A gente vai dar somente se o paciente for refratário ao tratamento, ou, tipo, a primeira linha geralmente é a via oral, não é isso? É, Aí, se ele não responde, ou se ele não absorve, a gente vai no parenteral, no caso. isso. Ou em casos mais graves, de paciente que não consegue engolir também, a gente pode pensar no Tá certo. parenteral. Obrigado. Acho que por mim tá ótimo. Eu também, foi ótimo. A revisão foi bem simples, bem completa, adorei. Ai, que ótimo que vocês gostaram. Então, vamos continuar fazendo assim, né? Primando por sermos diretos e sucintos. Ai, coisa boa. Pois é isso, gente. Obrigada. Até a próxima, tá bom? Tá gravada, a gente vai botar no YouTube do professor Fabinho, pra deixar salvo. Certo, boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite.